Nesta videoaula a gente vai estar tirando algumas dúvidas sobre a apostila número 12 do nono ano. E eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. Na questão 1, a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância. E seu valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número em forma decimal. Então, nessa questão, ele está pedindo para pegar essa notação científica. Vamos lá, todo mundo vai lembrar disso, né? A gente fez muito notação científica no 8º ano, todo mundo até saiu bem nisso, é um conteúdo bem simples. E a gente está revendo ele no 9º ano, inclusive a gente fez um pouco aí no início das aulas, né? Lá no comecinho de março, ainda quando a gente tinha aula presencial. Então, eu quero que vocês transformem esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23, na forma de notação decimal. O que é a forma decimal? É escrever o número, né? Realmente como ele é. Aí uma dica, esses dois números aqui que estão depois da vírgula, né? Esses dois algarismos, 6,02, eu preciso tirar eles aqui da minha notação científica. Então, aqui em vez de ficar vezes 10 a 23, ficaria 10 a 21. Então, o que falta fazer nesse número aqui? Depois que eu tirei a vírgula, né, e descontei esses dois algarismos, depois da vírgula, é só acrescentar 21 zeros. Então, é sempre essa a forma que a gente precisa fazer. Então, acrescentou aqui 21 zeros, né, depois disso aqui. É só organizar o número, né? E a gente tem aí ele escrito na forma decimal. Fica nítido nessa questão por que a gente usa a notação científica, né? Vocês vão ver que é um número que vai ficar absurdamente grande, né? São vários zeros aqui para trás. Então, a notação científica é uma forma mais simples de escrever a constante de Avogadro. Questão 2. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Observe o seguinte, a gente tem 4,129 milhões, certo? Mas ele ainda está em toneladas, que também é um detalhe importante. Para a gente saber, uma tonelada equivale sempre a 1.000 quilogramas. E ele quer saber o resultado aqui em quilogramas, né? Então, qual que é o primeiro passo? A gente pode escrever esse número aqui, ó, são 4,129 milhões. Isso é o mesmo que falar que a gente tem 4 milhões e 129 mil. Beleza? Vou colocar aqui 3 zerinhos. Tem 4 milhões e 129 mil. Só que eu preciso pegar esse resultado aqui e ainda multiplicar por 1.000. Por que eu faço isso? Porque em uma tonelada eu tenho 1.000 quilogramas. Então, se eu multiplicar aqui pelas 1.000 quilogramas ainda, para achar meu resultado final, como é que vai ficar? Então, para fazer isso aqui, ó, vocês podem fazer lá na hora, é um número grande, né? Eu vou ter 4 bilhões 129 milhões. Esse é o meu resultado em quilogramas. Mas aí vocês vão olhar aí para as opções que a gente tem e vão pensar, mas nenhuma das opções bate. Obviamente, a gente tem que pegar esse número aqui que eu encontrei e transformar ele na forma de notação científica, tá bom? Como eu faço isso? Você vai pegar o primeiro algarismo aqui diferente de zero, no caso 4,129, ok? E a partir da vírgula, você vai contar aqui, ó, 4,129. Como é uma notação científica, é sempre com base 10, né? Então você vai fazer aqui vezes 10.
Para descobrir o número que é elevado aqui em cima, isso aí vocês vão descobrir para mim. Como é que a gente faz? A gente conta a quantidade de algarismos a partir da vírgula, tá bom? Então aqui, ó, a partir daqui vocês vão contar quantos algarismos tem. E aí essa quantidade de algarismos você vai colocar aqui no lugar desse n, certo? Dessa forma vocês vão descobrir qual dessas alternativas é a resposta correta. Questão 3. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, vou colocar aqui no plural, escrito em notação científica é, então ele só quer pegar esse número aqui, 43,18, e transformar ele na forma de notação científica. Uma dica aí fundamental que vai praticamente resolver o exercício para vocês é que sempre que a gente trata uma notação científica, esse númerozinho aqui que fica antes da vírgula, tá? Vocês estão vendo? Tem vários números antes da vírgula aqui. Olha só. Ele sempre tem que ser um número entre 1 e 9,99 e assim sucessivamente, tá? Porque nunca vai chegar a 10, tá bom? Então tem que ser, teoricamente, um número entre 1 e 10, né? Como ele nunca chega a 10, a gente põe aqui 9,999. Então, só de olhar aqui, vocês já vão descobrir qual que é o número correto, tá bom? Só observar os números que estão antes da vírgula. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como por exemplo um metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, 1 UA, unidade astronômica, equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,492 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Esse 10 aqui é elevado a 2, tá bom, pessoal? Na mesma forma de representação, 1A em metro equivale a... Olha só, como é que vai funcionar isso, gente? Tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho essa forma de representação, está em milhões de quilômetros. Eu tenho que transformar isso em metros. Então, como é que a gente vai pensar isso aqui? Na hora que eu vou descrever esse número, olha o que vai acontecer. Já que é 10 elevado a 2, então a gente vai ter que transformar esse número aqui, certo? Se é elevado a 2, eu posso andar duas casas com a minha vírgula, né? Se ela estava aqui, ela vai vir para cá. Então eu vou ficar com 149,6 milhões de quilômetros. Se é milhões, né? Eu posso afirmar que é 149 milhões e 600 mil. Então, acabei de descobrir isso aqui. Mas eu estou falando em milhões de quilômetros. Eu ainda tenho que transformar quilômetro para metro, porque eu quero minha resposta em metro. E aí a gente vai chegar num exemplo parecido lá com a primeira questão que a gente resolveu, não, com a segunda, né? Onde a gente falava de uma tonelada, que é igual a 1.000 quilogramas. Aqui, 1 quilômetro é o mesmo que 1.000 metros. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.000 metros ainda, para encontrar o meu valor final. Fazendo essa multiplicação, eu encontro 149 bilhões e 600 milhões. Vamos acrescentar os zeros aqui.
Aí agora vocês vão pegar esse número, né, e transformar na notação decimal. Lembrando como a gente faz isso, né? Eu vou pegar meu primeiro algarismo aqui diferente de zero. Então vai ficar 1,496, bem semelhante àquilo que a gente viu aqui no começo do problema, né? Na forma de notação científica. E aí fica sempre vezes 10 elevado ao número que a gente vai descobrir na hora que a gente começar a contar os algarismos a partir da vírgula, tá bom? Então vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos algarismos a gente tem até o final aqui? Isso aí é com vocês. No lugar do n, vocês vão colocar esse resultado. E aí vocês vão descobrir qual dessas alternativas aqui é a alternativa correta. Beleza? Na questão 5, uma fita de DNA tem 2,5 nanômetros de espessura, enquanto um fio de cabelo humano tem em média 5 vezes 10 a menos 2 milímetros. Quantas fitas de DNA deveríamos colocar uma do lado da outra para que essa nova espessura seja a mais próxima possível de um fio de cabelo humano? Então a gente vai ter que colocar os dois na mesma medida, tá bom? Então o que eu posso indicar aqui para a gente resolver esse problema? Vocês vão descobrir aí, se pesquisarem, que 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 do metro, tá bom? E também vão descobrir, se pesquisarem aí, que 1 milímetro equivale a 10 a menos 3. Como a gente está trabalhando com notação negativa, né? Dá para saber que quanto menor o expoente, né, negativo, maior é esse número, né? Então, estou falando de 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 9. Beleza? Isso aí já dá para a gente saber de cara, né? E se eu for analisar a diferença entre os dois aqui, eu também percebo, né, que é uma diferença de 10 elevado a 6. Então, essa é a diferença entre os dois. Mas a gente vai resolver isso de uma forma mais simples, tá? Eu vou pegar aqui meu milímetro. Se eu tenho aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2, eu tenho mesmo que 0,05 milímetros. Então, aqui eu tenho 0,05 milímetros. E aqui eu também vou transformar aí na minha forma de milímetros, tá? O meu nanômetro. Se eu posso afirmar que a diferença aqui, né, vai ser 10 a sexta, então aqui eu vou ter que fazer 2,5 vezes 10 a menos 6, né? Uma notação negativa. Então, para fazer isso, vou ter que acrescentar aqui 0,00000, né? Menos 6. Então, por isso eu acrescentei aqui 6 zeros aqui na frente. Depois eu tenho 2 e o 5. Então aqui está em milímetros. O que falta fazer, pessoal? Vocês vão fazer a divisão desse número por esse aqui. E aí vocês vão encontrar a resposta final. Beleza? Então é só fazer a divisão de um número pelo outro. Se tiver alguma dificuldade, vocês podem conferir depois o resultado na calculadora, tá? Mas tentem realizar primeiro sem o uso dela, só acrescentando zeros no número aqui de cima. Questão 6. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 a menos 31. E um próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,672623 vezes 10 a menos 27 kg. Quem possui a maior massa? Pessoal, uma coisa bem simples para vocês compreenderem essa situação. Como a diferença entre os expoentes é grande, é menos 31, o outro é menos 27, a gente sabe que quando se trata de números negativos, quanto menor, né, o valor aqui dos meus algarismos, maior
é a representação desse número, tá? Maior a sua representatividade. Então, se eu olho para esses algarismos aqui, eu sei que o maior seria esse aqui. Beleza? Então, se esse é o maior, eu sei que, no meu caso, esse número vai valer mais do que o número daqui. Não importa se aqui o 9 é maior do que 1,672. Isso é indiferente, porque a gente tem uma diferença muito grande aqui nos expoentes, tá? Então fica nítido, né, que quem tem a maior massa vai ser o próton e não o elétron. Beleza? Questão 7. Isso aqui é bem simples também, a gente está retornando, né, saindo um pouquinho da notação científica, retornando para um conteúdo que é bem recente, que a gente tem visto no período de pandemia, que é o Teorema de Tales. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, enquanto o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Então aqui a estrutura já está montada, pessoal. A gente vai voltar naquele probleminha lá do cruz credo, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, 10 sobre 14, que é igual a 25 sobre x. Como é que a gente resolve isso? Só multiplicar cruzado, né? 10 vezes x de um lado, né? Perdão, aqui é vezes, tá? Ficou parecendo um menos. Vou corrigir a bolinha. E do outro lado, eu vou ter 14 vezes 25. Aí vocês vão resolver essa equação para mim, né? Lembrando que aqui vai ficar 10x, né? Vou achar um número tal aqui e depois eu tenho que passar esse 10 dividindo, né? É só lembrar, tem vários vídeos aí fazendo questões desse tipo. Vamos lá, questão 8. Mesma forma, né? Vamos usar de novo o Teorema de Tales aqui, ó. Eu tenho de um lado 7 sobre x, que é igual ao do outro lado, 5 sobre 9. É só resolver e a gente consegue encontrar o resultado aí dessa questão. Multiplicando cruzado de novo, né? Vou ter x vezes 5 e 7 vezes 9. Sara está observando um farol em um determinado momento do dia. Percebe que sua sombra e do farol estão sobrepostas. Sabendo que a altura de Sara mede 1,52 metros, então já vou até anotar aqui, ó, que essa altura dela é 1,52. Sua sombra projetada no chão mede 2 metros. Então essa partezinha aqui da sombra dela é 2 metros. E a sombra projetada pelo farol mede 10 metros. Então, pessoal, toda essa parte aqui, né, que é a sombra do farol, mede 10 metros. Determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos com suas respectivas medidas. Então aí é bem simples, né? Essa história dos segmentos eu já até representei aqui, colocando as medidas. Vou chamar essa medida aqui de x e a gente vai ter que fazer a multiplicação cruzada também. Eu posso comparar, por exemplo, a altura da Sara com a sombra dela. Então eu vou colocar a altura em cima e a sombra embaixo. E fazer o mesmo com a altura aí do farol. Se eu não sei a altura do farol, né, que eu chamei aqui de x, como eu sei o tamanho da sombra, eu vou colocar aqui 10. Para resolver o problema é bem simples, só multiplicar cruzado, vocês vão encontrar a altura do farol. Aí está falando na questão 10. Observe o triângulo ABC abaixo. Sabendo que os segmentos BC e DE são paralelos, determine o perímetro desse triângulo, considerando as medidas apresentadas em centímetros. Pessoal, esse probleminha aqui para vocês resolverem, vocês já vão chegar aí numa conclusão mais complexa, tá bom?
A gente pode chegar mesmo aí até na nossa equação de segundo grau para poder resolver. Então, essa questão número 10 é o desafio aí dessa nossa apostila, né? Eu sempre coloco uma questão que eu espero que vocês pesquisem, uma forma de resolver, encontrem no livro de vocês, na internet, que se esforcem também para a gente poder quebrar um pouco a cabeça e achar uma maneira de resolver. Lembrando que para resolver essa questão, a gente tem aí a semelhança de triângulos e também o teorema de Tales, que são bem parecidos até na hora de serem aplicados. Vou deixar um tempinho só para vocês lerem um recado. Isso aí é novidade, espero que compartilhem com os colegas, tá?